Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Moda Life, o nosso podcast sobre moda comportamental. Já vou te fazer um convite, se inscreva no nosso canal. O canal no YouTube é Alessandra Alves, mas se você colocar lá na pesquisa podcast Moda Life, já vai aparecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque aí toda vez que subir uma nova entrevista, você será notificado e aí fica mais fácil. Compartilha com as amigas, com os amigos, com quem você ama. Comenta nos vídeos, comente nas entrevistas. A gente adora ter vocês bem pertinho e também pra gente saber como que o programa tá indo. Então, muito obrigada por você estar aqui. Siga a gente no Instagram também, modalife.podcast, e o meu Instagram é alessandraalves.lele. Também já queria agradecer o nosso patrocinador, Ervic, gente, é uma linha de dermocosméticos, tem muito produto, no Instagram está como Ervic Oficial, entra no site também, tem muito produto, eu uso, eu sou apaixonada, minha família inteira usa, já tô há 1 ano e meio usando e está aqui a frase, a beleza transcende. Agora, vou dar aquela pausa pra gente falar da convidada de hoje, né? Claro que a gente tá dando uma nova abertura para um assunto muito legal, que são os 4 temperamentos. Lembra que eu falei pra você que acompanha a gente, você que tá escutando também pelo Spotify, você que tá aqui no YouTube, lembra que eu falei pra vocês que o podcast é sobre moda comportamental. Então, pra gente falar de moda, pra gente falar de roupa, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o ser humano. A gente tem que entender o temperamento, o perfil comportamental. Por isso que a gente começou hoje a temporada. Nossa, até chutei a convidada aqui embaixo da mesa, desculpa. Gente, sou atrapalhada, né? Mas olha, pra gente entender mesmo sobre moda, a gente sempre vai falar aqui no podcast sobre autoconhecimento e autoestima. Por isso, damos início à nossa temporada sobre os 4 temperamentos. E pra falar dessa temporada, pra abrir a temporada, eu chamei uma pessoa aqui muito especial. Vou falar um pouquinho dela aqui. Olha, gente, ela é idealizadora da época, terapeuta de casais e adultos que buscam amadurecimento. Agora, tem um vasto currículo aqui internacional, que aí eu vou deixar para vocês entrarem lá no Instagram dela para dar uma olhadinha, porque é muita coisa, gente. Pensa numa convidada babado. É essa aqui, então seja bem-vinda, Bel da Épica. Palmas! Tudo bem? Seja bem-vinda, Obrigada. Bel. Tô muito feliz de te receber aqui. Eu tô feliz de estar aqui também. Obrigada pelo convite. Bel, vamos começar falando sobre os 4 temperamentos, né? O que são? Pra gente abrir mesmo essa temporada sobre perfil comportamental, como eu gosto de chamar, porque tem gente que nunca nem escutou. Então, hoje o bate-papo é pra gente entender e principalmente pra gente conseguir se conhecer um pouco mais, né? E trazer o autoconhecimento pra essa entrevista. Bora? Justo, O que vamos lá. são os 4 temperamentos? Bom, é uma teoria que começou ali de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, né? Então, e não é que ele foi o primeiro médico do mundo, claro que não, porque curandeiros, né, sempre existiram na história. Mas a contribuição dele para a medicina foi tão vasta e mudou tanto a forma de enxergar que ele ficou conhecido como o pai da medicina. 500 anos depois, veio Galeno e completou essa teoria, que antes chamava de os 4 humores, e aí ele foi para 4 temperamentos, tá bom? Então é muito antigo, e todas as outras teorias que a gente ouviu falar de 4 tipos de gente são daí. Então, quando Partiram daí, né? partiram daí. Então, quando você vai numa empresa, vão fazer um teste DISC em você. São os 4 temperamentos. Sim. Entendeu? Entendi. É muito fácil de saber, só que existem muitos testes de internet. Eu já vi. E que acabam em quase 25% de uma coisa, 25% de outra, 26% de outra, 24% da outra, e fala, então, parabéns, você é colérica. Não é assim, né, gente? Claro que não, é muito mais um olhar simbólico. Então, hoje eu vou ajudar vocês a como desenvolver esse olhar simbólico para conseguir
sem teste nenhum, saber qual é o seu temperamento e das pessoas que você ama. E é interessante você falar isso até de teste, já vou até abrir esse parênteses aqui, porque o teste também acaba que a gente coloca meio que a resposta que a Pensado, gente total. quer, né? É algo meio que pensado também, né? É. E na verdade o temperamento é uma coisa inata de você. Você nasceu com ele e vai morrer com o mesmo. Ah, Isso é uma coisa muito interessante de saber, porque muita gente fala: ah, eu vou mudar meu temperamento, eu vou tentar mudar, eu não gosto do meu. Gente, vai ser esse temperamento para sempre. Então a gente vai aprender a nasceu com ele, lidar. vai morrer com ele, querida. Exatamente. Vamos aprender a lidar com ele. E Sim. aí tem gente que chama de 4 personalidades, coisa assim, e vai confundindo os assuntos. Então, primeiro eu gosto de separar o que é personalidade do que é temperamento. Tá. A personalidade, diferente do temperamento, muda ao longo da vida. E é construída até o último segundo, até o último respiro da sua vida. Tem gente que, por exemplo, faz coisa errada a vida inteira e aí no último segundo se arrepende. Mudou a Mudou a personalidade naquele personalidade. segundo, entendeu? Isso acontece muito. Aliás, historicamente, em pessoas perto de óbito, elas revêem a vida e só de se arrepender já muda uma coisa lá dentro, uma coisinha no Olha, coração, na alma da gente. Então, é essa coisa que eu chamo de vegetal. É como uma plantinha, você está sempre regando, sim. ela vai crescendo do jeito que ela quer, até o tamanho que ela consegue, e se for podada, se a gente tira as folhas marrons, Uhum. se a gente deixa o solo bem arejado, bem cheio de nutriente, essa planta vai crescer melhor. E essa é a nossa personalidade, que é o que a gente precisa cuidar. É o que a Que gente é precisa cuidar. a personalidade que pode mudar a qualquer momento. O temperamento não, pelo que Isso, você ela está vai explicando. crescendo aos poucos. Sim, Agora, o temperamento não muda, ele é mineral. sim, Você pode lapidar um mineral, mas é o máximo que dá para é, fazer, ele não vai deixar de ser, entendeu? é verdade. E como que você vai lapidar o seu temperamento? Trabalhando sua personalidade. Olha que bonito. Então, o Sim. quanto mais alta a pessoa é na sua personalidade, menos ela tem cara do temperamento dela. É muito legal isso. Olha, que Então, interessante. é. Então, quando você ainda tá a cara do estereótipo do seu temperamento, sua personalidade ainda tá infantilizada, adolescente, ainda não entrou numa vida adulta, Sim. madura. Né? Hoje em dia, nossos adultos com 40, 45 anos ainda estão vivendo quase que uma adolescência. Essa Porque que é a verdade. Então, eles ainda têm a não, carinha do temperamento deles. então não trouxe ainda amadurecimento, é isso? Exatamente, exatamente. Por isso que eu fui para esse lado de Sim. amadurecimento. As pessoas têm que parar de ter a cara do temperamento delas, porque ou o temperamento vai te dominar, que é o que acontece com a maioria, ou você vai dominar ele. Então, se eu sou colérica, eu não vou ser explosiva. Isso existe. Uma colérica que é diplomata. Isso existe, Entendi. Então, entendeu? a gente aceitar, não é aceitar que eu diria. É a gente assumir 100% do nosso temperamento a vida toda não é legal. Assumir. É bem Não é. interessante você falar isso. É isso. Isso. Quando você fala assumir o temperamento, parece assim, ó, eu sou colérica, então eu sou explosiva. Tipo, ai, Eu sou então, assim, olha aí, me já entra aguenta. a imaturidade. Exato. Eita, tô Pegou. pegando, tô pegando, tô pegando. E é o que eu chamo de usar o temperamento como muleta. Ah, eu sou manca, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Não. Você pode não ser. Sim. E aí depende da sua personalidade crescer para você falar, eu sou explosiva, nasci explosiva, mas agora eu não sou, porque eu tento me acalmar, porque eu sei fazer uma respiração, porque eu sei sair da sala na hora da briga, essas coisas, Sim. entendeu? Então a gente Gente, vai que fazendo exercícios interessante. para cada temperamento ter um exercício de como amadurecer. É muito legal. Adorei, é amadurecimento, né, Total, pra total. nossa vida. Olha que rico esse papo. É, Eu já tô amando, a entrevista começou agora, eu já tô amando. que bom. Então, bora agora explicar um pouquinho, então, você falou sobre colérica, tem gente que nunca ouviu essa Ah, não, palavra, então calma lá. colérica. Vamos falar sobre como identificar, então, Tá, os temperamentos. Existem 2 temperamentos quentes e 2 temperamentos frios. Antes de saber qual é o seu temperamento, descobre se você é quente ou fria, né?
A pessoa quente é expansiva, fala, não tem vergonha de vir no podcast. Deve ter gente que fica nervosa, são os mais Sim, frios, sim. né? Eh, Fala bastante, chega numa festa, conversa com pessoas. Eu posso ir numa festa sua amanhã sem conhecer ninguém e sair com umas 3 melhores amigas, entendeu? Você também, Também. porque também é quente. Uma pessoa fria vai ficar na festa mais no cantinho, mais em silêncio, com um copinho na mão, observando os outros, em vez de já Olha. entrar direto. E é interessante o frio, porque já que ele vai observar, ele vai interiorizar antes e para depois agir, a ação dele vai ser mais certeira do que a nossa, do que das quentes. Porque a quente vai, fala e quando vê, Impulsiva. impulsiva. Isso. O frio não é nada impulsivo, mas ele pode demorar tanto na reação dele, eles são mais lentos em reação. Então ele pode demorar tanto nessa reação que ele pode não ter a reação. Chegou na festa, ficou no cantinho e foi embora. Pensou tanto que acabou não fazendo Não nada. dançou, não conheceu Sim. ninguém, não conversou, entendeu? Então, a ideia é, pro frio, tentar ter uma reação um pouco mais rápida. E para quente, calma, vai devagar que vai funcionar. O famoso dá uma segurada. Exatamente, total. Então, até aqui vocês já devem ter percebido se são quentes ou frios. Sim. Agora a gente vai para um outro assunto, que é secos ou úmidos. Tá. Os secos separam bem o que é certo de errado. Tem esse olhar que você tem assim, ó, tchum, certeiro, sabe? Apesar de que você não é seca, você é úmida, que eu sei. A risada denuncia. Ai, meu Muito Deus. boa. Os secos sabem separar bem o certo do errado, o preto do branco, então eles são apaixonados pelo correto. E se eles veem que não está correto, eles são justiceiros, eles querem que funcione aquilo, querem que dê certo, então eles entram na briga. Eita, que já me passou algumas Você pessoas conhece, pela né? cabeça aqui. Conhece. Já veio o alguém na úmido, cabeça. o úmido é ao contrário. O úmido é envolvente, o úmido agrega pessoas. Então, se ele vê que alguém vai começar uma briga, ele fala, calma, deixa disso, vamos lá, deixa, esquece, vamos falar de outra coisa. É mais pacificador, muito mais pacificador, e sabe mediar conversas, né? Para não deixar esquentar demais essa conversa. Então, vocês já perceberam se vocês são mais secos ou mais úmidos. Tem muito seco que fala, eu sou úmido, mas é porque quer ser. Então, lembra ali do seu íntimo, dentro de você, o que você realmente sente. Dá uma vontade de responder? Ah, mas é pro meu chefe, eu não vou responder que ele é chefe, mas deu vontade? Então você é seca. Entendeu? Olha! É uma coisa que acontece lá dentro, não é Sim. que necessariamente você vai pôr para fora. Até porque você já pode estar um pouco mais madura e perceber que para o chefe você não vai responder daquele jeito, né? Então, assim. E aí, quando a gente junta esses dois conhecimentos que a gente teve de quente e frio, ou seco e úmido, a gente chega nos temperamentos. Quente e seco é colérico, que nem eu, que é representado pelo fogo. Sim. E aí é muito importante. Bom, você vai falar, né, dos 4 temperamentos mais no podcast, mas é muito importante o olhar simbólico em relação a isso. O que o fogo faz? Quando você vê o fogo, ele é expansivo, que nem as pessoas quentes. Sim. Ele marca, que nem as pessoas secas. Ele pode devastar uma floresta quando está descontrolado. O colérico descontrolado é um perigo. Só que o Olha. fogo controlado é como uma tocha no meio de uma trilha, no meio da mata, que vai iluminando e você consegue guiando. ver, vai te guiando. Ele tem esse poder de transformar a comida crua em comida para comer, em transformar água em vapor. Ele transforma pessoas, transforma coisas. Ele é luz. O fogo é luz. Sim. O problema do fogo é que ele descontrola muito fácil. Então, coléricos se controlem. Como que um colérico se controla? A gente pode falar outro dia, mas em geral, água sabe controlar um pouco o fogo, o vento sabe controlar um pouco o fogo e a terra também. Então, é muito interessante perceber que conviver com outras pessoas faz você ser uma pessoa melhor.
né? É. É muito legal isso. E aí, Nossa, que incrível, o né, outro, a gente gente? falamos de quente com seco. Sim. Agora, seco com frio, o que que dá? Melancólico. O melancólico é que nem a terra, é fria e seca. Quando você põe a mão na terra, ela fica marcadinha com a sua mão, não fica? Aham. Igual o coração do colérico. Do Desculpa, melancólico. igual o coração do melancólico. O melancólico fica marcado pro bem e pro mal. Então, se você ajuda ele, dá um suporte num dia que ele precisou, ele vai lembrar para sempre. Com uma alegria de falar, nossa, essa pessoa me ajudou naquele dia que eu precisei, incrível, sabe? Vai lembrar a roupa que você tava, o perfume que você tava, vai lembrar com o peito, não com a cabeça. Sim. Não é uma memória de cabeça que todo mundo tem, é uma memória lá dentro do peito. Algo mais sentimental. Né? Total, total. Só que o ruim também marca ele. Então ele vai lembrar da bronca que ele levou aos 4 anos. Da pessoa que zombou da cara dele quando tinha 12 anos na escola. E se vê Olha. a pessoa na rua, o peito dói de novo, dispara de novo, porque é aquela pessoa. Então é muito difícil de perdoar. É muito difícil. Caramba. É. Então a vida do melancólico é muito intensa. E como ele é frio, ele traz pra dentro antes pra depois reagir. Traz pra dentro pra depois reagir. E às vezes perde o timing. Que é o que você falou de uma festa, o exemplo de uma festa. Isso. De pensar muito antes de agir. Ou, sei lá, se eu tenho que conversar com você e eu sou uma melancólica, no fim da conversa eu vou falar, vou pensar. Ah, eu devia ter falado tal coisa. Entendeu? Sim. Porque eles vão interiorizar depois. Essa coisa de fazer na hora não rola muito rápido, não rola bem. Mas quando é para fazer um trabalho por escrito, escrever um livro, uma coisa profunda, eles super funcionam. Super Olha. funcionam. É muito legal, né? Demais! É muito legal. Eu tô aqui só assim, né, gente? E aí a gente tá no frio, então vamos ver frio com úmido. Frio com úmido é água. É o nosso fleumático, meu marido. O fleumático é como a água. Você põe a mão, não fica marcado que nem a terra. Não queima que nem o fogo. A água se adapta, né? Sua mão tá dentro, sua mão tá fora, a água tá ali na mesma. A água, na verdade, é parada, né? Quando a gente imagina água, pensa em rio, pensa em mar. Não. A água não se movimenta. Pode reparar na natureza, a água não se movimenta. Sim. Ela é movimentada por outras coisas. Verdade. Então, o fleumático, ele nunca vai se movimentar. Ele é inerte. Então, se ele tá parado, ele continua parado, que nem essa água aqui. Essa água tá parada, continua parada. Se eu jogo ela se mexe. Ela se movimenta, Quando a gente tem um terreno com declínio, vira rio. E o rio nunca vai parar de se movimentar. Nunca vai parar. Então, se ele está em movimento, ele continua o movimento. Se ele está parado, ele vira uma poça d'água. E uma poça d'água fede. Não produz nada de bom. É lugar de mosquito, sabe? Então, fleumáticos se movimentem, por favor. Por favor. Um fleumático em movimento tem bastante amigos. Trabalha bem. Eles amam matemática. É uma pessoa que é adaptável. Totalmente adaptável. Totalmente pro bom e pro ruim. Então, se você tá numa casa bagunçada, suja, que nunca abre a janela, nunca areja nada, tudo bem por ele. Tudo bem. Tá sempre tudo bem. Tudo bem. Pros dois lados. E isso é um problema, né? Isso é um problema. E ele é o único que consegue se esvaziar de si mesmo. Com a água, se eu ponho aqui uma pedrinha, vamos chamar de pedrinha uma mãe que traz regras para casa. Ela põe a pedrinha, o fleumático se adapta. Então, é o filho fácil, gente. Eu sempre falo, o filho fácil é o fleumático. É o fleumático. Que vira adulto difícil se não for bem educado. Olha. Porque você põe uma pedrinha, põe outra pedrinha. Se eu encho esse copo de pedrinha, vai ficar quase sem água. Ele fica vazio de si mesmo. Sim. De tanto que se adaptou. Nossa, profundo, né? É. E ao contrário do sanguíneo, que eu já vou falar agora. Porque o sanguíneo é também úmido,
envolvente, adaptável até, mas é quente. É quente, faladeiro, tem um monte de amigo. E aí, o que acontece com o ar quando você encosta nele? Ele tá em todo lugar, gente. É igualzinho ao sanguíneo. Tá em todo lugar. Ou seja, não presta atenção em nada. Não termina o que começou, desfoca muito rápido. A sanguínea é aquela que vai pegar um copo d'água. Aí ela pega o copo, enche o copo, mas toca o telefone, ela deixa o copo aqui e vai. E ela esqueceu de tomar água. Que ela ia tomar água, mas ela esqueceu. Não é assim? É. E acaba que deixa muita coisa por fazer. Acaba que deixa muita coisa por fazer. Então, começa muitas coisas e termina poucas, né? Então, o foco para a sanguínea é vamos canalizar esse ar. Vamos canalizar esse ar para ter foco. Porque senão... Mas você sabe que por muito tempo, né, depois que eu comecei a entender e ler um pouco mais sobre os 4 temperamentos, aí eu fui entender que eu era sanguínea, porque para mim eu era melancólica, mas na verdade acho que era questão da personalidade. Porque eu tenho essa questão de organização muito presente na minha vida. Legal. Mas eu acho que é uma coisa que eu precisei, sabe? Precisei trabalhar o lado organizado, então talvez eu tava pegando... Precisou e aprendeu com alguém, né? Isso. Sua mãe é organizada? Não. Eu não sei, assim. Não, minha mãe, né, no trabalho, sim. Talvez por isso. Então, eu trabalhei um tempo com ela, então talvez por isso. Mas eu precisei pegar isso, assim, porque se eu fosse me analisar, eu ia falar, nossa, por que que... Porque aí, quando você não se conhece, você começa a se culpar de várias coisas, né? Então, por exemplo, eu me culpava demais. Por que eu começo um livro e não termino? Aí eu vejo a capa do outro, compro o outro, já vou pro outro, só que eu nem terminei o outro que eu tava lendo. Por que eu sou assim? Aí você começa a se culpar, né? Aí corre até um perigo de você entrar para um estado de vítima, né? De si mesma. Total. Nossa, por que eu sou assim? Aí já vai o... Eu sou assim porque eu sou assim, amuleta. É amuleta. Por que eu sou assim e tal? E aí, por vários momentos, eu me culpava por isso. De não focar em uma coisa só. Sim. De sempre estar atrás de novidades, de fazer várias coisas. E só que aí, ao mesmo tempo, né, eu fui trazendo muito esse lado de organização para minha vida, para poder alcançar as minhas metas. Sim. Pequenas e grandes. Então, eu fui indo atrás aos pouquinhos. Isso. Só que aí dá uma confusão na cabeça. Por exemplo, quem tá escutando a gente agora, quem tá assistindo a gente, deve pensar, mas acho que eu sou assim, mas acho que eu sou assado também. Sim, e todo mundo é um pouco de todos os temperamentos, tá? Afinal, né? Uma planta não cresce sem terra, água, sol e ar. É verdade. Precisa das 4 coisas. A gente é os 4. Mas tem um predominante. Que é o tem que um você que falou, manda que a gente mais em você. Nasce e morre. Exato. Então a gente chama de seu temperamento aquele que predomina. Quando você falou das suas metas, ou como você conseguiu se organizar por pequenas metas, esse é o segredo para a vida da sanguínea. Porque a sanguínea, se vê um objetivo em geral tá longe, é grande e parece inalcançável. Vou ler este livro inteiro. Inalcançável. Sim. Mas se você divide seu objetivo em pequenas metas, hoje eu vou ler o primeiro capítulo. Quando termina, terminei. Tem uma sensação boa de completei o que eu queria. Porque o que eu queria não era ler o livro inteiro, eu queria ler o primeiro capítulo. Sim. Essa sensação boa te dá vontade de fazer igual amanhã. E aí você tem uma outra pequena meta, até que você cumpra aquele objetivo que parecia distante. Sim. Né? E em tudo na vida você vai fazer isso, porque sempre funciona. E eu vou até dar um exemplo aqui. Eu tô aproveitando a convidada hoje, né? Pra falar da minha vida. Não, mas rapidinho, gente. Eu vou dar até o exemplo aqui do podcast. Porque eu tinha o sonho mesmo de ter um programa de entrevistas. E aí eu fiz lives durante 1 ano no meu Instagram, entrevistando várias pessoas, com várias pautas diferentes. E aí, quando acabou, eu ficava, vou fazer um canal no YouTube com um programa de entrevista presencial, a hora que passar a pandemia. E fiquei imaginando aquilo, e aí passou.
porque aí eu achava que era muito grande, aí eu tinha que ir atrás de muita coisa, e aí eu me empolgava, e aí eu desanimava, me empolgava, desanimava. Quando veio a ideia do podcast, eu criei uma expectativa dentro de mim tão grande que eu não estava conseguindo pensar como que seria. E aí as coisas foram acontecendo, e aí eu ficava, meu Deus, mas como que vai ser? O que eu vou falar? Como vai ser a primeira entrevista? Aí eu cheguei no meu irmão e falei pra ele, eu falei, Rafael, minha cabeça tá fervendo aqui, tá acontecendo, eu vou gravar, mas eu tô com muito medo, assim, do que pode acontecer. Meu irmão falou, primeiro, coloca o seu projeto exatamente o que ele é, onde ele está. Ele é um projeto piloto, tá começando. Por que você tá colocando ele lá nossa, sabe? Já sua cabeça realmente não vai aguentar. Aí eu pensei, nossa, verdade. Aí foi a ideia que eu tive de fazer os 4 primeiros episódios como um piloto para eu fazer o teste. Tanto que hoje que a gente tá aqui abrindo a temporada realmente do podcast, mas os 4 primeiros eu levei na minha cabeça como um início, uma pequena meta. Claro. E aí eu tirei um peso das minhas costas. Eu falei, nossa, é verdade, calma, Alessandra, vai dar tudo certo. Você vai agora entender como funciona, vai entrevistar as pessoas, vai ver o estúdio, vai conhecer mais pessoas, vai falar, vai sentir. Total. Aí sim, aí entra no que você falou, o que uma sanguínea precisa. A pequena meta. Isso. Porque se eu olhasse, eu nunca ia sair do papel. Se eu olhasse para aquilo que você falou, de olhar lá na frente, nunca ia sair do papel. É isso. Exatamente isso. Perfeito. Que bom que você tá aqui. Olha aí, gente. Que bom mesmo. É interessante você ter falado que o seu irmão falou, olha, o primeiro nunca é o melhor. O primeiro tem que ser o pior. Se o seu primeiro tá bom, é que você demorou demais pra começar. Sério, isso é sério. Pra tudo na vida, tá? É coragem. Coragem de ir e começar. Então, se você fosse melancólica, você não ia ter começado o podcast. Você ia estar no papel, você ia ter uma apresentação de PowerPoint incrível, ia ficar perfeito no papel e nunca ia sair do papel. Ia demorar muito pra sair do papel. E quando saísse, ia tá bom. Mas daqui a 2 anos. O que adianta? É melhor fazer e fazendo e aprendendo enquanto faz, né? Então, com certeza, você não é melancólica, porque você tá aqui. Com certeza. Não, mas é engraçado, então, você falar disso. Então, vamos só fazer uma comparação, pegando esse gancho? Então, eu, como sanguínea, tive que entender e pegar pensando numa pequena meta para ir crescendo. Isso. Se eu fosse uma melancólica, talvez eu estaria tentando deixar tudo perfeito para começar. Isso. Se eu fosse uma fleumática, talvez eu esperaria alguém começar para eu ir junto. Total. E a colérica? E a colérica começaria sem pensar. Ia falar assim, eu vou começar agora, liga a câmera, acabou, tô gravando. Tipo isso? Isso. Peguei a essência do negócio. O colérico é tão interessante. Com o livro, ele é capaz de olhar a capa, entender por que o nome do livro é aquele, ler o primeiro capítulo, ler o último e falar, entendi tudo. Você fala, mas você não leu o miolo do livro, você não leu a parte mais importante. Pode deixar. Chega a fazer prova do livro e tira 10. É meu absurdo. marido, gente. É. Ai. Já o melancólico vai terminar todos os livros que começou. Bem direitinho, do começo ao fim. O fleumático não vai começar quase nenhum. Olha. Quase nenhum. Mas o que ele começa, ele termina. Termina, no tempo dele. E a sanguínea começa vários e não termina nenhum. Eita, gente. Olha aí. Mas olha como o autoconhecimento é libertador. Sim. Porque para os dois lados. Pro lado de você entender como você funciona. E também pro lado de você entender como você funciona e usar isso para melhorar a sua vida. Esse que é o ponto amadurecimento que a gente tá falando, que você trabalha desde sempre. É isso. Temperamento tem 2 lados. O seu, para você, é o que eu tenho de pontos a melhorar. E vai trabalhar isso. Pontos a melhorar. Sim. O que você tem de bom, você já tem de bom. Aproveita, usa bastante. O quanto mais você usar seu lado bom, melhor, porque as pessoas percebem e te querem por perto. O ponto a melhorar
você sempre tá perto dele tentando melhorar ele. Esse é o seu temperamento com você, seu relacionamento você com você mesma. Pra ser uma pessoa melhor mesmo. Sim. Agora, pro outro, quando você sabe o temperamento do outro, você sabe o temperamento do seu marido, né? Você não vai perguntar pra ele qual é o seu ponto a melhorar. Você não quer trabalhar seu ponto a melhorar, porque aí Jamais. encher o saco. Jamais. Jamais. Então, com o outro, o que você vai desenvolver é um olhar de justiça. É ter justiça no olhar de, já entendi que ele é assim, ele pode amadurecer, mas ainda não está amadurecido nesse sentido, então eu acolho. Entendeu? Nossa, mas aí é um nível de amadurecimento. Isso chama amor. É Não tem verdade. jeito, é isso. Não, mas é verdade. Talvez seja até um pouco difícil, né, a gente falar É assim, difícil. mas é um amor que você tem com o outro. É Isso. o seu olhar para o outro, Isso. de uma forma amorosa. É. Ele é assim, então deixa eu entender. E aí que eu pego nesse ponto e já te pergunto, os relacionamentos melhoram muito mais, porque eu sei que você trabalha Sim. com relacionamentos, com casais. Sim. Os relacionamentos mudam absurdamente, né? Muito, é impressionante. É impressionante. Se eu ler para você alguns depoimentos que mandam. Ontem, uma cliente me mandou: Nossa, Bel, faz 2 anos que eu te conheço e minha vida mudou assim da água pro vinho. Gente. O meu marido, quando ela me procurou, estava saindo de casa. Ela falou: Olha, Bel, eu tô te procurando como última tentativa, mas ele já tá até fazendo mala, ele fala todo dia, já tirou a aliança faz tempo e tal. Mas você Nossa. topa tentar? Eu falei: Claro que sim. Eles Eu estão sou- juntos, Olha, Bel, felizes. gente, claro que sim, eu sou colérica. É Vamos claro. lá. Vamos E eu resolver vou isso. conseguir. Isso. Eu vou resolver isso. É isso, é. E deu super certo, é impressionante. Ela fez, sei lá, 20 sessões comigo. Ela falou: meu casamento tá bom, meu relacionamento com o filho tá ótimo. O filho dela, quando chegou pra mim, o filho dormia com ela. Aliás, ela dormia no quarto do filho. E o marido sozinho na cama do casal. Eita. É. Deve ter um monte de gente que Hoje, se identifica, né? o casal dorme junto e o filho dorme sozinho no quarto dele Quarto. e já dorme sozinho, de falar: mãe, boa noite, tô indo dormir. E vai dormir. Demais! Que demais. Ou ela me contou isso ontem, eu falei: cara, parabéns, porque na verdade não fui eu que fiz nada, foi ela que fez tudo. É. Ela foi aprendendo e Sim. foi fazendo, isso é muito legal. E aí muda a família toda, né? Muda. Deixa eu dar um exemplo. Você Ai, dá. sanguínea, Aham. com o marido colérico. É, só que ele é muito colérico. Ele deve ser, tipo, 100% colérico. Sei, entendo. O que acontece com uma sanguínea e um colérico? Os dois são quentes. Ai, legal. Então depois você faz outros comparativos. Isso. Ai, gente, só amando. É. Os dois são quentes. Então, o que falta neles é frieza. O que a frieza tem de bom que vocês dois podem aprender? Interiorizar antes de falar. Que nenhum dos dois faz. Os dois falam. Quando vê, já falou. Pode até se arrepender de ter falado. Sim. Então, lembrar de pensar antes de falar seria muito legal. Quando vê que vai dar briga, se retira, vai pro banheiro, vai tomar uma água e volta mais calmo. Seria muito bom. Seria. É. Maravilhosa. Muito bom. Você é úmida, pode aprender alguma coisa com a secura dele de o que é certo, o que é errado, e é importante saber o que é certo e buscar o correto, em vez de só ficar na paz, né? E ele, o contrário, tem que aprender que paz existe. Não adianta sempre querer estar certo. Você prefere ser feliz ou ter razão, afinal? Momento, pausa para a apresentadora que vos fala. Cauê, meu marido, você não está 100% certo o tempo todo, amor. Verdade. Mas Agora acha ele me que mata, tá. ele acha que tá. Agora ele me mata, ele me mata. Gente, pelo amor de Deus, tô brincando, hein? Tô entendendo, você é colérico. E tá É. tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. É. Não, mas o recado pra ele agora é o que eu vou falar com Ah, ele. então tá, bora. Com O ele e com todos os homens coléricos, Coléricos, mulheres coléricas exato. que são assim, viu, gente? Vai, Exato. Bel. Você pode estar certo, mas o jeito com que você fala, às vezes, tira a sua razão. Então, fala com mais carinho, fala com mais doçura, que eu sei que você tá certo.
Palmas pra ela, Vini! Nossa editora! Palmas! Maravilhosa. Eu sei que você tá certa. Ai, gente. Vamos pra mais uma Que mais? comparação. Escolhe algum. Você falou de colérico com sanguíneo. O meu casamento. Sou O colérica, seu, colérica com fleumático. fleumático, Fogo com água. Ou é muito ruim, ou é muito bom. Em geral, os opostos são assim, tá? Fogo com água ou ar com terra. Ou é muito bom, ou é muito ruim. Nossa! Pois é, Tipo, pois é. Fácil pra caramba. opostos. Opostos, totalmente opostos. Então, um para entender o outro, tem que ter muito amor mesmo. Sim. E amor que eu tô falando não é esse amor que a gente fala amor, amor. É um olhar transcendente. É um olhar que passa de onde a pessoa tá e chega aonde ela pode estar. Onde eu quero estar junto com ele. Entendeu? Então, eu sei aonde eu quero chegar com ele e a gente vai assim. O fleumático... Tem um vídeo tão bom de colérica com fleumático. São 2 ratinhos numa roda. Você já viu esse vídeo? É muito bom. 2 ratinhos numa roda. Ela vai tão rápido que ele para e começa a rodar junto com a roda. É igual fleumático com colérica. Sim. Porque a colérica, em geral, vai pegar tudo que é do fleumático fazer e vai fazer sozinha. Porque ela faz mais rápido, ela é eficiente. Não vai esperar. Ela não vai esperar. O tempo dele que é lento. Sim. E aí, o que acontece? Ele fica sem o que fazer. E aí, ele só vai indo. Então, você, Ele tá no colérica, eu fluxo. sei Vai. que a colérica pegou a conta que o marido tinha que pagar, foi lá e pagou. 1 vez, 2 vezes, pra sempre. E aí, você reclama que ele não paga as contas, que quem paga é você. Claro, você pegou. Você pegou o que era dele. Ah, Bel, mas o que eu vou fazer? Vai deixar ele fazer. Deixa ele fazer, no tempo dele. Ah, mas e se ele atrasar? Vai pagar multa. E vai aprender, a vida ensina também, sabe? Não adianta a gente fazer pelos nossos maridos. Cada um tem que fazer a sua parte, sabe? Senão ela fica sobrecarregada, ele fica no celular, no videogame, no computador, no trabalho, qualquer coisa. E aí ela reclama que ele ficou assim. Sim. A culpa também é sua, amiga. É isso. E isso é dele, né? Sim, total. Eu fiz esse erro, por isso que eu posso falar bem disso. Tá. E já consertei, graças a Deus. E conserta mesmo, né? O que eu tava Conserta. conversando com você até antes, né? Quando eu comecei a entender o perfil colérico do Cauê, Sim. eu fui entendendo melhor como ele respondia. Eu entendi que não adiantava eu querer falar um monte de coisa pra ele quando eu chegasse do trabalho, que ele ainda tava com a memória do trabalho dele. Se eu fosse falar um monte de coisa, talvez ele não ia me dar atenção e eu ia ficar irritada, que era o que acontecia antes. Isso. Hoje eu sei que ele tem o tempo dele, hoje eu sei que ele é extremamente objetivo, então quando eu vou falar com ele, eu tenho que ser objetiva, porque se eu ficar enrolando, ele vai ficar sem paciência. Ele não vai ouvir. Então eu entendo muito essa questão de mudar a relação, de você ter uma relação melhor depois que você entende o outro com esse olhar de amor. Total, total. Com o colérico você tem que ser direta, Sim. reta, objetiva, como você falou. Sim. Porque ele entende rápido e para ele já tá bom, essa informação tá boa, ele vai levar. Pro melancólico, você vai se comunicar diferente. Você vai se comunicar com muito mais profundidade. Pode até ser prolixo. O melancólico, em geral, é prolixo. Com o colérico, se você é prolixo, nossa, vai dar briga. Olha. Ou ele vai te ignorar, que é pior, vai começar a te ignorar, né? Sim. Então, já que... Não, pode terminar, não vou te cortar, não. Coisa de sanguíneo. Pro fleumático, a gente vai dar conta-gotas. Você fala uma vez, fala outra vez, fala outra vez e vai enchendo o potinho de água. Ele fica saborizado, então você põe uma gotinha de limão, outra gotinha de limão, porque no fim das contas o que você queria falar é adoro suco de limão, mas você vai pingando para ele a informação. Sim. E pro sanguíneo, você fala sem contrariar a ideia dele. É muito importante pro sanguíneo não contrariar a ideia dele. Então, você vai acrescentar sobre a ideia dele. Um sanguíneo pode estar errado, claro. Lógico. E como que você não vai contrariar alguém que está errado? Te ensino. O sanguíneo virou para mim e falou, Bel, a grama é cinza. Se eu falar, não, a grama é verde.
tipo colérica, né? Resposta Responderia assim, simples. simples e direta. Ai, a sanguínea vai ficar super chateada. Tá, então vamos trabalhar. Como que eu posso falar com essa sanguínea que falou que a grama é cinza? Eu acho que você tem razão. A grama é cinza quando faz tempo que não chove, o Entendi. solo não tá bem cuidado. Mas presta atenção, quando tá sol, choveu, né? A plantinha teve tudo o que precisava, ela é verde. Então a grama saudável é verde, concorda? E aí a sanguínea vai falar: nossa, faz sentido! Mas tem que construir sobre a ideia dela, nunca Exatamente. destruir a ideia dela. Exatamente. Rejeição é a coisa que a sanguínea mais odeia. Rejeição. Não Olha, pode gente, rejeitar. É. quanto aprendizado. Ô, Bel, então, já que você tá fazendo esse comparativo de colérico, Uhum. faz então do colérico com o melancólico. Porque aí você fez com Tá. sanguíneo, com o fleumático, que é o seu caso, faz com melancólico. E aí, se você tiver mais alguma comparação, aí tem que entrar lá no Instagram da Bel. Isso, pode me mandar e no, conversar, na porque pergunta. aqui não dá tempo de falar tudo. Mas Isso vamos aí. fazer essa de sanguíneo com melancólico. Sanguíneo com melancólico? Não, colérico, Não, colérico com com melancólico. Já tô confundindo tudo, Brasil. colérico com melancólico. O que eles têm de igual é a paixão pelo correto, saber Sim. se diferenciar o certo do errado, mas eles não têm a diplomacia. Então, dá briga. Claro, se eles concordam, tá ótimo, eles vão juntos. Se eles não concordam, gente, por favor, paciência um com o outro, né? E o colérico vai falar duro com o melancólico vai ficar marcado. Lembra que a terra fica Sim. marcada. Então, coléricos do coração, sejam mais gentis com os melancólicos. Sejam mais gentis. Mas é verdade, Sim. precisa, gente, precisa. E é isso, vai fazer parte do seu amadurecimento saber ser mais gentil com essa pessoa. Agora, o melancólico pode ter também um pouco mais de tempo de reação, né? Um tempo um pouco mais rápido. Porque o que adianta, melancólico, você saber o que falar, mas não falar? Porque queria pensar mais no melhor jeito, o jeito perfeito de responder. E aí você não respondeu. Aí cheguei em casa e você fala, eu devia ter falado isso. Não, você devia ter falado qualquer coisa, mas na hora. Porque uma Sim. conversa só funciona quando os dois falam, né? Pra não virar monólogo, senão o colérico vai falar pra caramba e o melancólico não vai falar. Exatamente. É. Peraí, aqui é tudo. A gente fala tudo nos bastidores. O que aconteceu, Tiagão? Eu vou trocar a bateria. Desse aí? Esse aqui, rapidinho. Tá bom, então vamos trocar. Mas aí a gente pode continuar o papo? Não, vamos segurar porque esse aqui é a sua. Então vamos dar uma segurada pra gente trocar a bateria. Vamos pros comerciais e já voltamos. Voltamos! Estamos de volta, Brasil! Olha, eu queria fazer isso. Gente, então vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Bel. A Bel estava explicando um pouquinho, né? Fazendo esses comparativos de casais mesmo, de relacionamento. Colérico com sanguíneo, colérico com fleumático, colérico com melancólico. Se você quiser saber mais sobre o seu relacionamento, e não é só de casal, viu, gente? Porque a Bel trabalha com todo tipo de relacionamento. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre amigos, enfim, é um profundo autoconhecimento. E aí você pode entrar no Instagram da Bel, mandar mensagem pra ela, ela dá curso, a gente vai falar isso no finalzinho, que já tá acabando, mas eu já falei pra Bel que ela vai voltar. Mas antes da gente finalizar, eu queria muito, porque assim, ó, vou te contar uma coisa. Meu sonho é ir pra Disney. É meu sonho de criança, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu sou apaixonada pela Disney, acho que o dia que eu chegar na Disney eu vou só chorar, porque eu tenho o sonho de ir. E aí a gente tava conversando nos bastidores e você me contou que a gente consegue fazer um pouquinho dessa comparação de temperamento com alguns personagens. Sim. Então, claro que eu ia te pedir pra gente falar um pouquinho disso antes de acabar, né? Pra gente encerrar. Vamos Fala lá. um pouquinho dos personagens e dos temperamentos. Tá. Bom, dá pra falar de vários filmes. Tá. O colérico, que a gente conhece mais coleriquinho, é o Rei Leão. O filho, né? O Simba. Por que ele é colérico?
além de ser um leão, que Sim. é interessante, gente, vocês têm que desenvolver o olhar simbólico, tem que desenvolver o olhar simbólico. O leão representa o colérico. Claro, eu não precisava ter falado isso. Sim. Por quê? Porque se eu ponho assim, fogo, leão e uva, qual que não tem a ver? A uva. A uva. É sério. Então a verdade. gente sabe, a gente já sabe simbolismo. Falta só desenvolver esse olhar simbólico. Mas é simbólico saber que leão e fogo tem alguma coisa a ver, mesmo que você não saiba o quê, e a uva não tem nada a ver. Isso é olhar simbólico. Bom, Sim. Rei Leão, colérico. Ele nasce, e aí ele vira pro pai dele e fala assim: Nossa, isso aqui tudo vai ser meu? Né? Ele quer ser rei daquela terra toda. Eles são muito líderes, né? Sim. Muito líderes. E gostam de ser líder. Só que às vezes não sabem ser líder ainda. Quer liderar sem saber ser líder. Exatamente o que aconteceu com o Rei Leão. Aí ele vai cantar Hakuna Matata com os amigos, lembra? E comer Verdade. larva, germe. Ele para de ser carnívoro porque ele não quer comer os amigos dele e ele vira vegetariano. De onde já se viu um leão vegetariano? É um colérico adolescente que foge do seu Da sua essência. objetivo, da sua essência e vai cantar Hakuna Matata com os amigos. Os seus problemas você deve esquecer? Não, os seus problemas você deve enfrentar. É o que diz a música. Eu sei a música Seus inteira. problemas você deve esquecer. E Não, gente, não não. é. Você deve enfrentar. É claro, como um colérico. E aí, quando a Nala volta e resgata ele, fala: a gente precisa de você. As hienas tomaram conta, tá tudo horrível lá. A gente precisa de um rei. Ele amadurece e vai e consegue ser rei e volta a ser o rei da selva. Mas ele poderia ficar perdido. A quantidade de colérico de 40 anos que tá perdido cantando Hakuna Matata por aí é um monte. Olha, gente. Sabe, cara que já separou, tá na balada, querendo pegar a menininha de 20. Sim. Não dá pra ficar cantando Hakuna Matata. Vocês já foram casados, têm filho. Se mexe, né? Assume. Sim. Assume a nossa idade, gente. Assume a idade. Isso é muito importante. Então, esse é o nosso Rei Leão. A Bela, da Bela e a Fera. Adivinha? Ai, gente. Ninguém acerta. Então, deixa que eu falo. Não, pera. Será que ela é melancólica? Não. Totalmente. Acertei! Totalmente. Ela é super melancólica. Eu acho a Bela o melhor exemplo de melancólica que eu já vi na vida. Por quê? Ela tem todos os motivos para ser melancólica. Primeiro, ela fica sabendo que o pai está preso lá na Torre da Fera e ela fala: fica comigo, mas liberta meu pai. A melancólica tem muito isso de ver a dor do outro e se doar e se sacrificar. Sim. Ela é autossacrificada. Ela prefere ficar presa do que ver o pai preso. Isso é o melancólico. Sim, imagina a Bela colérica. Outro. Nossa. Vamos matar esse fera! Pega tudo, mata o fera e acabou o filme. Sim. Não, a Bela não. Ela foi, se sacrificou, liberou o pai e ficou lá. E ela vê uma besta horrível, mal criado, que não come direito, que não fala direito, que só maltrata. E ela enxerga ali a possibilidade de amor. De um ser passível de ser amado e de amar. Uhum. Ela vai amolecendo o coraçãozinho dele aos poucos. De tanto que ela internalizou, toda vez que ela vai agir, ela age pensado, com cuidado, com carinho. Sim. Igualzinho as mães melancólicas, elas são tão fofas. Eu adoro a minha mãe melancólica, amo, amo. É muito carinho. Num nível que ela consegue transformar no final a fera em príncipe. Sim. É muito amor. Esta é a melancólica. Adoro! Ai, melancólica às vezes não gosta de ser melancólica. Quando eu conto a história da Bela, elas acham legal ser melancólica. Pronto, viu, melancólicas? É muito legal. Tem um lado muito bonito
ser melancólica, muito bonito. E todos têm os pontos fortes Exatamente, e fracos, né? exatamente. É a gente assumir nossa luz e a nossa sombra. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. E tenta iluminar a sombra, né? Não É. vai viver de sombra. Exato, né, gente? Vamos É. buscar essa luz aí. Isso. Tá aí dentro, a luz tá aí dentro, busca ela. É isso aí. O fleumático. Mas aí é uma brincadeira, porque Tá. ela não faz nada no filme. A Bela Adormecida. É fleumática. Ela fica parada, como uma água parada, e ela só desperta com um beijo. Então ela precisa de alguém para despertar ela, como eu estava Sim. falando que o fleumático é. Ele precisa para ser movimentado, Sim. né? E aí o Viveram Felizes para Sempre entrou na inércia do movimento e foi. E foi. Maravilha. Sim. Simples assim. Exatamente. É isso. A tartaruga também. Você vê aquela tartaruga que não para, vai devagarinho. Fleumática. Fleumático, que ganha da lebre, né? Na corrida. A tartaruga acaba ganhando porque a lebre estava ali toda se achando. E ela continuou até o fim ali. e cumpriu o objetivo dela. É isso aí, fleumáticos. Adorei. E a sanguínea? Você conhece a cigarra? A cigarra e a formiga? Sim, sim. Amo essa história. As mães têm que tomar cuidado para contar essa história para os filhos, porque elas falam como se a cigarra fosse ruim, né? Ai, não trabalhou, olha que cigarra errada. E não é. A cigarra trouxe alegria para todas aquelas formigas trabalharem. As formigas estavam trabalhando, pegando comida, trabalhando, mas tinha música o dia inteiro porque a cigarra estava ali, fazendo apresentação, sorrindo, trazendo música, alegria. E aí, no fim da história, a formiga não quer dividir a comida com a cigarra? Como se a cigarra não tivesse trabalhado, como se arte não fosse trabalho. Os sanguíneos são muito inclinados à arte. Aliás, mãe de sanguíneo, põe seu filho em aula de música, de tudo, de teatro, de fazer arte pintar, Sim. porque o sanguíneo tem que saber se expressar. O sanguíneo só vira uma pessoa legal de conviver depois que ele sabe se expressar, porque antes é birra pura. Sim, olha. Porque ninguém me entende. O sanguíneo não gosta de não ser Sim. entendido. E a cigarra não foi entendida na história. A verdade é que a cigarra é uma alegria e as pessoas ficam muito mais produtivas quando tem alegria. Que legal, né? Sim. A formiga só conseguiu trabalhar direito porque tinha ali uma cigarra cantante, né? Gente, sensacional. Ô, Bel, não, sabe o que eu tava pensando aqui? Nas personagens de hoje, né? Eu não sei se você chegou a assistir Moana, Mulan, que são personagens que são de ação. Você acha que esses novos filmes da Disney, para tirar um pouco daquele estereótipo da mulher, né, submissa, que ficava em casa esperando o príncipe, tinha muito isso. E hoje os filmes da Disney estão mudando demais, trazendo essas personagens, essas mulheres. Eu ia te perguntar isso. Porque, gente, eu fiquei apaixonada. Eu acho que um dos filmes que eu mais gosto hoje, dos filmes atuais da Disney, é Mulan. Porque é impressionante o que ela faz, assim, ela é uma mulher de ação. E aí, se a gente olhar os filmes de hoje da Disney, a gente vê, a gente encontra essas mulheres de ação que vão e fazem, né? Sim. E aí eu ia te perguntar, a Disney tá trazendo as coléricas à frente coléricas do filme. ou melancólicas. A Mulan eu preciso assistir de novo, que eu assisti acho que uma vez só, mas eu acho que talvez ela seja melancólica. Mas ela é tão apaixonada pelo correto que ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz. Exatamente. Mas ela interioriza antes, pensa, trabalha aquilo. É diferente da Moana, que sai saindo. Quando vê, já foi. Faz sozinha, mó medo. Era pra morrer no meio. Sim. Mas não morreu. Conheceu um semideus e tudo bem, né? Sim. E eu acho que tá muito legal isso, né? Pra gente conseguir entender. E acho que depois desse episódio, as pessoas que estão escutando a gente, que estão assistindo, vão ficar com o olhar um pouco mais apurado, né? Sim, nessa questão dos filmes. Totalmente. Porque eu sou apaixonada pelos filmes e eu vejo hoje em dia a força dessas mulheres nesses novos filmes da Disney. E o exemplo, né, que as meninas, as crianças estão tendo hoje é sensacional, né? Sim, tem que tomar cuidado só para não masculinizar a figura feminina. Sim. Que isso a Disney, em geral, não faz. Apesar de que agora estão trazendo um pouco isso no Buzz Lightyear. Mas conversa para outro dia, porque é muita conversa de aí a gente Disney. fala outro dia, mas sim, eu entendo a questão de
a questão da essência feminina, Isso. e isso não quer dizer que a essência feminina não tenha força, pelo Exato, contrário. exato, esse é o Mulher ponto. querida, você pode ser o que você quiser. Na verdade, não. Não? Não. Como assim, Bel? Eu vou ser uma jogadora de basquete, tenho 1,5 m, tá? Ah, tá, entendi. Não. Nesse sentido. É. Nesse sentido, Em todos os entendi. sentidos. É que eu falo um exemplo muito banal para todo mundo entender. Sim. A gente tem limitações e quando você conhece a sua limitação, você pode chegar até o seu limite. Mas ser o que você quiser, não dá. Nesse sentido, A verdade não. não, entendeu? Sim. Então, gente, olha para você mesma, olha para a pessoa que você ama com um olhar transcendental, que é qual o potencial dessa pessoa. E vai até o potencial, né? Porque, na verdade, uma amoreira não pode ser uma macieira. Eu não posso ser o que eu quiser, eu sou amoreira, mas eu vou dar a Sim. melhor amora do mundo, entendeu? Entendi. Esse é o ponto. Olha aí, É, gente, só personalidade. vivendo e aprendendo. Personalidade, amadurecimento, exatamente. Nesse sentido, tudo faz sentido. É, é isso aí. Ai, Muito gente, bom. amei. Eu ficaria horas aqui com a Bel, por isso que eu vou te convidar para voltar outro dia, pra gente falar, pra gente realmente conversar sobre outras coisas, fazer Claro. mais comparativos, falar sobre pais e filhos, falar sobre casais, relacionamentos, porque Bom é o demais. que eu falo pra vocês, né? O podcast é voltado para autoconhecimento, autoestima. Então, esse foi mais um bate-papo, essa foi mais uma entrevista com essa maravilhosa Bel. Passa seus recados, suas redes sociais, como as pessoas te encontram, o seu curso, passa tudo. Tá Passa bom. tudo. É seu momento, sua câmera, seu que merchan de você mesma. Tá bom. Meu Instagram é bel.duncan. Duncan escreve D-U-N-C-A-N, que nem a Zélia Duncan, mas fala Duncan, que é o nome do meu marido australiano. Chique, né, Brasil? Chique, Brasil. Só fala inglês o dia inteiro em casa. Ai, que beleza. Filhos bilíngues, 3 filhos. Olha que uma mulher, delícia. gente. Que mulher maravilhosa. E eu tenho tanto curso, gente. Tem esse dos 4 temperamentos, que dura 7 dias. 7 dias com aula ao vivo comigo, além de aula gravada, que você também vai ver. Agosto eu abro a turma 15. Nossa, Olha, tá que legal. muito... Eu vi que foram 14 turmas em 2 anos, isso, né? Isso, foi isso mesmo. E agora vai ter turma 15 em agosto. O que mais? Eu tenho a Academia da Alma, algum dia eu te conto dela, é maravilhosa. Ai, que legal. É como fazer exercício para sua alma fortalecer. A gente precisa ter alma. Quero. Alma. Todo mundo pensa no corpo. Quero E fazer. a alma. Adoro Vamos fazer a essas Academia da coisas. Alma, é muito legal. Fechou. Você vai amar. E, bom, é isso, pessoal. Apareçam, tô por ali, esperando vocês. Arrasou. Eu também tô esperando você. Se inscreva no nosso canal, o canal Alessandra Alves. O canal no YouTube é meu canal mesmo, mas se você colocar lá podcast Moda Life, você vai encontrar. Se inscreva, ativa a notificação. Comenta aqui, gente, o que você achou dessa entrevista, desse bate-papo? Você se identificou? Conseguiu já pegar aí, ó, trazer lá do fundinho a sua essência, externalizar isso? Comenta aqui com a gente o que você achou, pode mandar sugestão, segue a gente no Instagram, porque lá no Instagram a gente vai colocando tudo, na verdade, as entrevistas, o dia, o horário, tudo. É modalife.podcast, tá, gente? Tá aqui, ó, tá aqui, né? O Vini sempre me ajuda nessas horas e coloca aqui pra você que tá assistindo a gente. Você que tá no Spotify, é só entrar lá, seguir a gente, seguir as redes sociais. Eu sou a Alessandra Alves, então meu Instagram é alessandraalves.lele. Obrigada, Ervic. Ervic, a beleza transcende. Nosso parceiro aqui do podcast, Ervic, que é uma marca que eu já falo na televisão. Uns 2 anos já que eu já faço merchan da Ervic na televisão, então são produtos que eu uso. Eu sou amiga da engenheira química da Ervic, um beijo, Tati. Então eu vejo todo o processo, gente, uma linha de dermocosméticos completa. Tá aqui, ó, eu sempre coloco aqui, ó, a beleza transcende, a gente falando de transcender aqui também, né? Total. Gente, então um beijo pessoal da Ervic, entra lá, conheça os dermocosméticos, são dermocosméticos que fazem realmente a diferença, eles buscam sempre a autoestima da mulher, então são produtos que fazem diferença e que te dão resultado, tá? É isso, quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um episódio e essa temporada sobre
os 4 temperamentos para vocês conhecer cada vez mais. Obrigado, galera do Metrópole Filmes, que é que faz tudo isso acontecer. Hoje aqui no estúdio, Tiagão e Vini, palmas para eles. Obrigada, Paulo Aranha do marketing do Moda Life e o Vande da produção, porque a minha equipe é nota 1000. Gente, beijo, até a próxima, Bel. Beijo. Beijo, obrigada. Adorei. Vamos fazer Você uma sabe fotinha. que eu adorei essa frase da Ervic, que fala a beleza transcende, né? O que transcende são só 3 coisas: o bom, o belo e o verdadeiro. Gente, Amei. Arrasou. você vai ter que voltar outro dia, né, Bel? Fechou. Pelo amor de Deus, né, claro. gente?